Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Em Pauta, conversando sobre esse tema realmente muito importante, muito interessante, muito polêmico, não é? Que é justamente a influência da mídia sobre a família e a sociedade, como estamos acompanhando aqui pelo nosso debate, pela nossa conversa. Realmente a coisa é um pouco complicada. No tocante à questão da educação, nós perguntamos às pessoas: você acompanha o que os seus filhos veem, por exemplo, na televisão ou mesmo no computador? Vamos ver o que as pessoas responderam. Ah, porque, sei lá, hoje em dia tá tão assim as novelas, muita cena picante. Então tem que ficar de olho, né? Ela não gosta muito, mas eu costumo. Ah, na TV tem muita coisa que é inadequada para criança, né? Algumas novelas aí que são meio pesadas. Ah, porque hoje em dia tem muita coisa que eles não podem ver. Porque tá passando muita coisa imprópria para criança, né, ultimamente, só coisas indecentes, então a gente tem que ficar vigiando, né? Porque não pode ver qualquer coisa, novela indecente, muita pornografia, isso. Aí eu vigio, não deixo. Ah, porque pode ver coisa que não pode ver, ué, né? E é muito pequeno, a gente tem que, né? Tem que ter atenção, sim, muita. Se eu sou de vigiar, muito. Por duas coisas. Uma, que graças a Deus eu fico o dia inteiro na escola, escola integrada. E a segunda, porque ultimamente a televisão não está trazendo muitos bons exemplos, não. Somente em desenhos animados. É muita violência nos desenhos animados. Aí eu não deixo. Eu acho interessante porque a criança se baseia nos desenhos, né? Então tudo aquilo que ela aprende na televisão, ela vai querer fazer. A parcela de culpa maior está dentro de casa, que é a TV. Eu acho que a TV está, assim, bem preocupante. A gente tem que preocupar muito com os filhos e com os netos mesmo, a família inteira, né? Com certeza. Ah, porque senão atrapalha na educação, tem muita coisa errada acontecendo, né? Tem muita pornografia hoje em dia, né? O pessoal não está, né, respeitando censura, essas coisas todas. Olha, aqui a gente tem uma questão e eu quero perguntar ao Frei Moser e ao professor. A gente repara que a opinião das pessoas nas ruas é essa, não é? Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode deixar as crianças, o quê? Mas a gente assiste, né? Então acaba dando o contra-testemunho aí, porque se determinados programas não tivessem audiência, não seriam repetidos e prolongados. Mas a gente acaba dando audiência. Então eu pergunto para o senhor, Frei Moser, o que mais lhe preocupa? As ideologias dos emitentes ou a falta de senso crítico dos receptores? As duas coisas. Em primeiro lugar, sempre há uma ideologia atrás da informação. E ideologia não é forçosamente negativa, mas infelizmente eu diria há uma tendência de fazer predominar a ideologia negativa. Ou seja, quer destruir certos valores para implantar, você colocou muito bem, uns desvalores como se fossem valores. Por exemplo, se apropriar, não é, do patrimônio da nação. Para muitos é uma coisa natural, não é? Isso vai passando. E para o brasileiro não precisa instruir muito, que já vem de longe, 500 anos de história que estão por aí. Agora, também o receptor. E eu acho que é aqui que entra o papel fundamental da família, não é proibir, mas talvez muitas vezes assistir junto e chamar a atenção. O que você acha dessa cena? O que você acha desse personagem? Em outras palavras, estabelecer um diálogo. Porque se só proibir, não, a criança vai arranjar um modo, não é, que os pais não estão em casa e assim por diante. E hoje, justamente, com celular e tudo isso, não é, pode acompanhar. Agora, de qualquer forma, tanto a questão das ideologias quanto a questão do receptor, não só do emitente. A outra observação que eu acho, não é que os meios de comunicação não devam noticiar fatos negativos. Infelizmente, na vida tem muita coisa negativa. Sim, claro. Uma guerra, por exemplo, uma explosão, um atentado. Só o meu problema é deter-se e volta, sempre a mesma cena, 50 vezes. Por exemplo, o massacre do Gaddafi. Não é? Pode pensar o que quiser desse homem, mas de qualquer forma, isso não se faz nem com um animal. E fica repetindo a imagem. Isso é profundamente deseducativo. A mesma coisa, não é? Eu só queria agora voltar para um outro lado. Nós, franciscanos, temos um canal de televisão no Paraná, em Pato Branco, que é naturalmente regional, é limitado. E uma vez, um grupo, não é, questionou os que trabalhavam diretamente, frades, portanto, que davam a tônica. O que vocês fazem
em termos de evangelização. E todos nós esperando que eles iam dizer, não, a gente transmite a missa, a gente reza o terço, sim. Mas a primeira coisa que colocaram, notícia negativa rapidamente. Nós ressaltamos o que há de positivo. Eu acho que é o maior meio de você evangelizar é apresentar o positivo. Quanta coisa boa acontece nesse Brasil, mas você só apresenta o negativo. Né? E aí, e até como que quando chega o final do telejornal, o sujeito ainda diz boa noite. Como se fosse boa mesmo. Mas, o professor, há algum tempo aí, isso vira e mexe e volta. Censura, vamos botar censura na mídia, na televisão. O senhor jornalista, e o senhor sabe que quando a gente lembra, Frei Moser, esses tempos de censura, o quanto o Brasil sofreu com isso e tantos outros países. Mas tá bom, não estamos falando desse tipo de censura, CSA, vamos botar aí uma faixa, uma venda na mídia. Mas o que a gente poderia fazer, não usando essa expressão censura, porque ela já é meio negativa por si só, mas que tipo de normatização seria aceitável, por exemplo? A minha posição é absolutamente contrária a qualquer tipo de censura, mas totalmente a favor de uma coisa chamada conscientização. Isso é diferente. Conscientização. É preciso conscientizar do que é bom, do que é importante. O Frei Moser acabou de falar, damos o ponto positivo. Isso é uma questão de conscientização, é algo consciente. Então, nada de censura. A informação tem que ser dada, mas tem que ser dada no seu devido valor. No seu devido valor, com o seu ponto básico. Então, nada de criar normas, censura, porque a norma de censura é igual a qualquer veículo de comunicação, sempre tem um objetivo. E quem censura está atingindo o seu objetivo ao censurar. Então ela já está de cara tirando a liberdade do outro lado. Então, agora, conscientização é fator básico de uma sociedade. Ela tem que ter consciência, a família tem que ser conscientizada. Então, se se faz campanha a favor de campanhas contra a dengue, campanhas contra isso, campanhas contra aquilo, e funciona, por que não se fazer campanhas também de como ver televisão? Não é dar aula só para comunicador, é dar aulas para a sociedade. A aula também tem que ser dada também numa sociedade. Aí entram fatores fundamentais. A própria televisão tem que fazer isso. E se a televisão privada não der, que uma Canção Nova faça, que uma TV Horizonte faça, ou que outras televisões façam também, e que os veículos impressos, quando a gente vê o livro, aquele livro do Guareschi, sim. Que é? Depois aquelas perguntas que você fez, Padre Hamilton, sobre o Paulo VI, aquelas perguntas precisam ser respondidas, e precisam ser respondidas pelos meios de comunicação. E ligar Paulo mais uma vez. Gente, não é só jogar areia, não. Tem que jogar também água, tem que jogar palavra, tem que usar todos os veículos. E aí entra um fator. Nós estamos preparados para isso? Pois é, essa é a questão. Se me permite, plenamente de acordo, apenas eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos. Há uns anos atrás, fui chamado lá numa região do Paraná por um grupo de produtores de inseticidas. E, para minha surpresa, o que eles queriam? Que eu ajudasse a formular um código ético para eles. Que coisa interessante. Assim, eu acho que os comunicadores deveriam sentar-se. Gente, vamos acertar os ponteiros, como aliás na genética, muitos anos atrás, não é, quando se descobriu a possibilidade da clonagem, grandes especialistas disseram, nós não vamos fazer isso, se comprometeram. Eles, não foi imposto, eles perceberam a problemática. Segunda coisa, eu acho que há um tipo de censura às avessas, ou seja, vamos dizer, uma certa mídia, ela impõe certas ideias com tanta força, que você não procedendo daquela maneira, não é? Você está errado. Não sei se me faço entender. Sim, é politicamente correto. Exato. É politicamente correto. Você pode escolher a sua orientação sexual como quiser, você pode proceder como quiser, etc. E ai de quem não concordar. Isso é censura. Censura da mídia contra a sociedade. Isso é terrível. É a famosa indução. Indução, mas no fundo não deixa de ser uma famosa imposição. Agora, o senhor tocou num ponto importante, a consciência crítica. Nós temos que discutir, nós temos que levantar a lebre, ver os interesses que estão por trás, não é? De certo tipo de informação, a insistência sobre certos crimes,
não é? Certos personagens, por exemplo, não vou dizer nem o nome, mas assim, que andam viajando de avião para cá, para lá, de uma cadeia para outra, no fundo, o garotinho, a menina, digamos, aí adolescente, pô, mas até que é uma boa você ser um bandido desde que seja o maior. Tem que ser o maior e o melhor. Vai ser herói, herói natural. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Quero pedir ao professor Carlos e ao Frei que já deram aqui um pouco o norte, não é? O desenvolvimento do senso crítico, tanto de um lado quanto do outro. A gente sabe, cá para nós, você que está nos acompanhando, deve estar até... talvez concordando comigo nesse ponto, você diz, padre, mas essas TVs que estão por aí, esses meios de comunicação seculares, potentes, ideologizados, ou seja, estão interessados no dinheiro, no poder e assim por diante, não estão preocupados muito com valores, não, no todo, mas então deles é mais difícil, então tá jóia. Mas e nós, as famílias, não é, os meios de comunicação cristãos, o que nós podemos fazer? Como desenvolver esse senso crítico, professor, essa consciência ali no interno da família, das instituições e da sociedade como o seu todo, para que a gente possa poder possamos não só assistir televisão, interagir na internet, mas fazer um correto uso desses instrumentos que têm elementos muito positivos também, é claro, que nos ajudam inclusive a crescer e a viver e a conviver bem. Que outras coisas não poderiam ser ditas? Rapidamente, eu me lembro de um tempo em que matar um passarinho era uma glória para a criança. Isso. Hoje não se mata. Criança nenhuma mata passarinho. Houve uma plantação de uma ideia, qual seja, isto não está certo. E isso se fez de uma maneira, claro que houve uma indução devagar, mas houve principalmente uma conscientização, houve principalmente uma tomada de consciência em que os meios de comunicação foram fundamentais e são ainda fundamentais. Há hoje uma consciência ecológica no Brasil e no mundo. Sim. Não se pode falar o que quiser, mas existe uma consciência ecológica. Então, está na hora da gente começar a ter uma consciência de valores do que nós somos, da família que nós representamos, da sociedade que nós somos, do que nós acreditamos. Seja qual for a religião, mas em que nós acreditamos e façamos aquilo que deve ser feito. Ora, isso cabe a meios de comunicação, cabe à sociedade, cabe ao poder público, cabe a todo mundo. Isso exige, claro, mas nós estamos num trabalho, nós estamos vivendo uma revolução, e essa revolução em pleno andamento exige de nós mesmos tomadas de decisões rápidas, tomadas de decisões e ações que se complementem, que se juntem para a gente ter uma realidade. Tá certo. Frimoso, por favor. Olha, em primeiro lugar, eu chamaria atenção a uma outra campanha que foi vitoriosa, contra o fumo. Houve um tempo que todo mundo fumava, inclusive nós padres, aquilo parecia assim um momento de glória, sabe? Hoje você não vê quase mais ninguém, a não ser mocinhas. Isso me surpreende. Mas, eu diria, caiu muito. Embora, claro, crack, etc., isso é mais violento. Mas eu digo, o fumo como tal, ele está em decadência. A segunda observação que eu faria, nós falamos tanto de ética, etc. Agora, nós temos que formar, não é, pessoas que sejam formadoras de opinião e que atuem em todos os meios de comunicação, não só nas católicas ou nas religiosas, mas em todos os meios. E nós temos alguns canais de televisão onde você tem certas figuras que você já sabe. Por exemplo, Joemir Betting, né? Que não se sinta, digamos assim, ofendido nem nada. Eu estive uma vez com ele num programa, eu fiquei admirado. Você vê as colocações, leva à reflexão, e assim tem outros. Não é? Então, a gente deve incentivar que esse tipo de pessoa que tem a possibilidade de entrar na grande mídia, se faça presente. É um grande apostolado. Está aqui o nosso professor, não é? Trabalhando em tantos meios de comunicação, não é? Quer seja do ponto de vista da rádio, jornal impresso. Realmente, precisamos ter esse fermento na massa, ele é muito importante, né, professor? E obrigado pela participação. Obrigado, Padre Milton. E sempre às ordens. Tá certo, Frimoso. A você que nos acompanhou nessa nossa conversa, com certeza muito boa. A gente poderia continuar conversando aqui muito, mas nosso programa também tem esse caráter aí
não é provocativo, né? A gente reflete aqui um pouco, entra no problema, mas para levar, não é uma conscientização, uma ação concreta. Quem sabe isso vai poder, não é, ajudar muita gente muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Você. Então, para você, um grande abraço, Deus abençoe, um ótimo final de semana e a gente se vê na próxima sexta. Até lá.